sobre a questão das relações raciais no Brasil, envolvendo os territórios de favela, tá? E a questão dos direitos humanos. Então, o que a gente tem para falar de relações raciais no Brasil? A gente tem no Brasil um racismo que é velado, a gente sabe disso, né? É um racismo que não acontece de forma explícita. A gente tem uma diferença de pensar a questão racial no Brasil, que em relação ao preconceito, por exemplo, que é o preconceito de marca e o preconceito de origem. Para a gente poder entender isso, a gente pode pegar o Horaci Nogueira, né, que trabalha com essa questão, e a gente vai entender um pouquinho isso, né? O preconceito de marca, você olha para mim, automaticamente você entende que eu sou negro. Só que com outro agravante, eu sou negro e também pertenço a um determinado grupo social e a um determinado território, favela, periferia. Se eu sou branco, mesmo morando na favela, né, vamos pensar se eu tenho uma relação com você, e se você mora na favela, é diferente a interpretação, ela não é direta. A questão do preconceito no Brasil se dá dessa forma. Nos Estados Unidos, se você, uma moça branca, né, tem os seus descendentes, se eles são negros, e se isso é descoberto, negra você será. Você pegar o filme Eu Não Sou Seu Negro, ficou muito tempo em cartaz, você vai ver uma cena de uma mulher negra que aparece para pegar, não sei se vocês viram, né? E uma mulher negra que aparece e ela vai buscar o filho de uma classe branca, e a filha dela é branca. E ela chega na porta e fala assim, eu vim buscar a minha filha. E a professora branca e a classe branca diz para ela assim, não, olha, sinto muito, mas não tem nenhuma criança de cor aqui. E a menina pega a revistinha e começa a levantar a revista e tal, pã. E os colegas começam a olhar, negra? Não tem nenhuma negra aqui, não tem nenhuma negra aqui. E a menina está lá. Aí ela fala, a mãe recua um pouco e depois volta e fala, não, aquela é minha filha. E aí a menina, a professora diz, então fulana, vá com a sua mãe. E aí os meninos os garotos da classe dizem assim, eu não sabia que ela era negra. Eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. É o preconceito de origem. Apesar da pele não apresentar a questão dos caracteres negroides, né? A questão da negritude, ela é negra na sua árvore genealógica, automaticamente ela é negra. No Brasil, isso não significa absolutamente nada para a gente. A gente teve o processo da mestiçagem, que ajudou bastante no processo de desaparecimento dos grupos negros. A gente teve a ideologia do embranquecimento, que foi construída dentro das universidades, Silvio Romero, né, Oliveira Viana, Arthur Ramos, né, tem um pessoal que pensou muito essa questão da miscigenação no Brasil. Em algum momento, a gente pode pensar o Gilberto Freire também falando sobre isso também, né? Mas pensando no momento ser muito bom a questão da miscigenação e em outro momento ser ruim a questão da miscigenação. Se você se mistura com um negro sendo branco, você pode, para alguns desses pensadores, você pode criar uma sociedade muito desequilibrada, indivíduos muito confusos, muito inseguros. Por outro lado, o Brasil tem a abolição da escravidão. Se tem a abolição da escravidão, a rua fica muito preta. O que fazer? Né? O racismo, então, ele aparece, o racismo é um advento da sociedade moderna. Ele serve para diferenciar os grupos, para colocar essa relação da diferença entre os grupos. O racismo é um conceito da modernidade, do mundo que se industrializa, do mundo que se capitaliza. Ele tem uma função. E os negros, nesse caso, foram os que, na verdade, ficaram na cena para disputar espaço, lugar e trabalho, paquera, né? Relacionamentos. Então, o racismo serve para distinguir. O que é a favela nesse lugar? É o lugar onde abrigam esses indivíduos que sofrem ou sofreram, em uma grande maioria, a questão racial, né? O preconceito racial e territorial. Se você não teve, ao longo da história, a construção de políticas públicas, o que não aconteceu nos Estados Unidos, né? A abolição da escravidão nos Estados Unidos, ela promove
vários tipos de ações, né? Eu preciso me aprofundar um pouco mais, então, assim, eu não sei do que vai ajudar o que eu vou dizer, pode ser que tenha alguma questão que não esteja fora da curva para vocês usarem, mas, assim, nos Estados Unidos, diferente do Brasil, as políticas foram implementadas para que os negros, aos poucos, mesmo com todo o processo de segregação, eles fossem inseridos na sociedade. Você encontra uma elite negra, você encontra negros milionários, ricos nos Estados Unidos. Você vê na TV, nas minisséries, quem gosta de Netflix, um almirante negro, um advogado negro, né? Um cara dando ordem em brancos. No Brasil, é inadmissível um negro intelectual com uma classe de trabalhadores, sendo ele o porta-voz. A gente tem um pudor enorme com essa questão. A gente tem um problema subjetivo muito forte. O racismo no Brasil ele é extremamente subjetivo. Como diz o Joaquim Nabuco, ele inundou os nossos corações. E ele dificultou esse processo de identificação da identidade do negro, né? Então, os anos 70, o surgimento do movimento negro, o retorno para a África, o conflito, se você é brasileiro, se você é africano, isso tudo foi muito importante para que hoje, aí a gente fala nos anos 90 de novo, apareça uma juventude negra, de favela, de periferia, que está dizendo a que veio.